E ali no livro de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 4, o Senhor Jesus Cristo, ele fala algo muito interessante, que veja bem, ele não fala nem para mim, nem tampouco para você, como ele não fala para ninguém nos dias atuais, como ele não falou para a maioria da humanidade, nem anterior a ele, nem após ele. Mas Jesus falou apenas para 11 homens. Veja bem, Jesus, quando ascende para sentar à direita de Deus Pai, ele não promete nem para mim, nem para você preparar um lugar, mas ele promete apenas para 11 homens. Ele promete apenas para 11 discípulos chamados apóstolos, que dariam, a partir da ascensão de Cristo aos céus, eles começariam seus ministérios de apóstolos, ou seja, os enviados. Ele diz assim no livro de João, capítulo 14, no verso 1, ele diz assim, do verso 1 ao verso 4. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Veja bem, e conheceis o caminho. O Senhor, ele traz essa pequena palavra para 11 homens. Volto a frisar, ele não traz nem para mim, nem tampouco para você. E ele diz, porque ele conhecia o coração de cada discípulo dele. Ele sabia que aqueles 11 homens ali dariam, olha só, ele sabia que aqueles 11 homens dariam continuidade nos ensinos de Jesus Cristo. Ou seja, em tudo quanto Jesus assim ensinou, e tudo quanto Jesus fez. Até porque eles realmente deram continuidade. Só que o Senhor diz: e já sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Da mesma forma que Jesus conhecia aqueles homens também conheciam a Jesus. E eles tinham como base o ensino de Jesus, os conhecimentos que Jesus tinha passado para eles. Eles conheciam o caminho. E o Senhor diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E nenhum outro caminho levará a Deus se não for por Ele. E veja bem, quando eu falo para você que o Senhor Jesus Cristo, Ele não falou nem para mim, nem tampouco para você, que Ele haveria de preparar lugar, falou apenas para 11 homens, porque ali no livro de Mateus, capítulo 28, no verso 19, ele diz assim: portanto, ide, fazei discípulos. Ele fala, antes dele ascender, ele dá esta instrução, ele dá esta orientação para os seus discípulos. Volto a frisar, apenas 11 homens. E ele diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Aí o Senhor volta a frisar, volta a afirmar o que aqueles homens tinham que fazer, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Existe uma coisa muito séria e muito interessante. O Senhor manda os seus discípulos gerarem discípulos. Uma coisa é você ser discípulo de Deus, melhor dizendo, discípulo de Cristo. Outra coisa é você ser simpatizante de Cristo. Me perdoe a colocação. O simpatizante não vai herdar o reino dos céus. Somente o discípulo. Porque
Uma multidão seguia Jesus. Uma multidão via os milagres de Cristo. Mas do meio de uma multidão, o Senhor chama apenas 12 homens. Porém, no meio desses 12, um trai a Cristo, o entregando na mão dos soldados romanos por um punhado de moedas de prata. E logo em seguida ele se arrepende, e por motivo do arrependimento ele tira a sua própria vida. Nós conhecemos e sabemos da história. Então sobram 11 homens. E o Senhor ensina esses 11 homens. Melhor dizendo, o Senhor ensinou a 12. Porém parece que a terra, o seu coração, não assimilou as palavras, a semente que Jesus lançava. Ele deixou que seu coração fosse uma terra infértil, enquanto os outros 11 homens permitiu que o seu coração fosse uma terra fértil. E o simpatizante, ele não aceita os ensinos de Cristo, somente o discípulo. Porque só gera discípulo quem permite que a terra do seu coração seja fértil. Somente o discípulo permite que a palavra de Deus dentro do seu coração gere outros discípulos. E quando o Senhor lá atrás ele fala apenas para os discípulos, 11 homens, ele poderia ter falado para toda a multidão. Mas, no entanto, ele não fala para a multidão, ele fala apenas para 11 homens. E ele dá uma ordem para os 11 homens: ide e fazei discípulos, ensinando. Olha só. E ele frisa: ensine tudo aquilo que eu vos ensinei. Só assim vocês gerarão discípulos. Mas o discípulo que o Senhor diz aqui para esses 11 homens seriam discípulos, como é que eu posso colocar? Conseguidos por esses homens, porém esses discípulos seriam discípulos de Cristo através da vida dos apóstolos. Porque o ensino não era dos apóstolos, o ensino era de Cristo. Eles apenas transmitiriam para os homens aquilo que eles aprenderam de Cristo. Esta é que é a questão. Simpatizantes e discípulos. É a mesma coisa quando eu ministro uma palavra, já ministrei uma palavra com esse tema, 2 tipos de povos dentro da igreja. Existe o cristão e existe o evangélico. E muitas pessoas não aceitam aquilo que eu coloco. Quando eu coloco dizendo que quem destruiu a igreja do Senhor na face da terra foram os evangélicos. E na verdade foram os evangélicos os destruidores da igreja do Senhor na face da terra. Porque você olha para um evangélico hoje, olha para um cristão, você não tem ideia da dimensão da diferença que você vai ver entre essas duas pessoas, entre esses 2 povos. O simpatizante e o discípulo é a mesma coisa. Olhe para um discípulo, ele gera discípulos. Olhe para um simpatizante, uma mera criatura. Então, a mera criatura não vai ter condições de ter um lugar nos céus. Não vai ser merecedora de um lugar nos céus, somente o discípulo. Porque o discípulo gerará discípulo, o discípulo gera discípulo, porque o discípulo passa para os seus futuros discípulos, discípulos futuros, os ensinos de Cristo, e assim é como uma bola de neve. Vai para o alto de uma montanha, pega uma bola bem pequenininha, uma bolinha de gude, digamos desta forma, joga ela lá de cima. Quando você chega lá em cima e joga ela, ela tem um tamanho mínimo, mas quando ela chega lá embaixo, ela tem uma dimensão gigantesca. E os ensinos de Jesus Cristo é a mesma coisa. O Senhor começou com 11 discípulos. Olha quantos discípulos nós temos hoje. Mas também olhe quantos simpatizantes. Até mesmo no período de Cristo, tinha os discípulos e tinha os simpatizantes.
Os simpatizantes, quando o Senhor trazia uma palavra mais dura, eles viravam as costas e iam embora. Só permaneciam os discípulos. Porque se a palavra que o Senhor colocava não constrangesse, para que Jesus veio então? Se a palavra que eu ministro não constrange quem me ouve, para que eu estou ministrando então? Então o discípulo, ele tem que ministrar o ensino de Cristo. Todo o ensino de Jesus Cristo não foi para massagear ego de ninguém. Todo ensino que Jesus trouxe para nós não foi para mexer com o emocional de ninguém. Não! Todo o ensino de Jesus foi para nos dar amadurecimento, fortalecimento, edificação e segurança para a nossa alma e para o nosso espírito. Todo ensino de Jesus Cristo não foi para nós nos acomodarmos com este mundo, com este século. Não! Todos os ensinos de Jesus Cristo foi para nos colocarmos firmes para todas as adversidades que viriam sobre esta terra. Inclusive algo que está para acontecer em breve, que é o governo do anticristo. Tanto que o Senhor diz, aquele que perseverar, guarda o que tu tem. O que é que eu tenho? O que é que você tem? O que é que eu tenho? Eu tenho o ensino de Cristo. Porque são os ensinos de Jesus Cristo que me mantêm firme. Não é uma pregação qualquer, de um homem qualquer. Não. O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar ali em Gálatas capítulo 1, no verso 8. Olha só o que Paulo ele fala em Gálatas, capítulo 1, no verso 1, ao verso 1, capítulo 1, no verso 8, ele vai dizer: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E ele mantém, verso 9 ele diz, assim como vô-lo dizemos agora, de novo, também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Mas veja bem o que o apóstolo Paulo ele fala no versículo 10, busco agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, eu automaticamente não seria servo de Cristo. A quem você tem procurado agradar? Ao homem ou a Deus? O que você é? Um discípulo de Cristo que gera discípulos? Que foi gerado discípulo pelo ensino da palavra? Ou você é um mero simpatizante que não gera discípulo e que prega uma palavra qualquer apenas para agradar o homem? Se você quer que realmente Jesus prepare uma casa para você lá em cima no terceiro céu, então você tem que se colocar na qualidade de discípulo de Jesus Cristo. E com isso, gerar discípulos. E com isso, dar continuidade nos ensinos de Jesus Cristo. Amém? Que Jesus Cristo te abençoe. Fique com esta palavra. Fique com Deus.